Olá, turma. Professora Rose, mais um momento com vocês, desta vez tratando do tempo da natureza e suas marcas nas paisagens. O tempo e suas marcas nas paisagens. Bom, gente, há milhões de anos as paisagens do nosso planeta são modificadas pela ação contínua de diversos fenômenos naturais, como o calor e o frio, as chuvas e os ventos, as erupções vulcânicas e os terremotos, a correnteza dos rios e o movimento das marés e as correntes marítimas. A dinâmica da natureza também se revela por meio de mudanças sazonais, relacionadas principalmente à alternância das estações do ano, que interfere nas características da vegetação, no comportamento dos animais silvestres, no regime de cheias e nas vazantes dos rios, entre outros elementos da paisagem, certo? Então, o tempo e suas marcas nas paisagens, essas várias mudanças na paisagem, elas têm ocorrido no decorrer do tempo geológico. O tempo geológico que vocês viram na aula sobre o tempo geológico, que trata de quê? O que é o tempo geológico? As diferentes fases da história da Terra, tá? Onde especialistas estabeleceram uma escala temporal que distingue os períodos de ocorrência de eventos naturais. Então, essa escala ela é ordenada em uma tabela que apresenta o Enos, o Arqueano, o Proterozoico, o Fanerozoico e suas subdivisões, as eras, períodos e épocas. Mas o importante é nós entendermos que durante esses 4,5 bilhões, né, que é a idade da Terra, que a Terra tem como idade, e pelas várias fases que ela passou, a azoica, a pré-cambriana, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, que é a era que nós vivemos, essas mudanças, porém, elas não aconteceram simultaneamente. Muitos elementos foram gradativamente alterados ou substituídos, e é por isso que, ao observarmos uma paisagem, podemos identificar elementos antigos que nelas permanecem ou permaneceram, e isso significa que há a coexistência nessa paisagem de elementos novos e antigos. Os mais antigos surgem como marcas ou registros, que revelam o passado e ajudam a entender o processo de transformação provocado por agentes físicos ou sociais, como por exemplo, a imagem. A imagem mostra uma rocha desgastada, né? Esse desgaste foi causado pela erosão eólica, que a gente chama de ação destrutiva. A erosão eólica ela tem dois tipos de ações, a ação construtiva e a ação destrutiva. Quando ocorre o desgaste de rochas, ela está classificada como ação destrutiva. Quando ocorre o deslocamento de sedimentos, de materiais de uma região para outra, no caso da areia, né, formando dunas, é um exemplo de ação eólica construtiva. Então, gente, mas vamos lá. A dinâmica transformadora da natureza é revelada por fenômenos que modificam as paisagens, tanto nos lugares ocupados pelos seres humanos, como naqueles onde elementos naturais permanecem intactos. Em algumas situações, os fenômenos naturais provocam mudanças rápidas nas paisagens. É o caso das enxurradas, resultantes de chuvas fortes que causam deslizamentos de terra nas encostas de morros e montanhas, da ação violenta das erupções vulcânicas que soterram extensas áreas com lavas e cinzas, e de abalos sísmicos, que fazem os terrenos se deslocarem, causando desmoronamento de construção e modificando formas de relevo.
Abalos sísmicos, para quem não está lembrando, são os terremotos, né? Por outro lado, vejam bem, por outro lado, algumas alterações na natureza ocorrem muito lentamente, apresentando-se de maneira sutil aos olhos humanos. É dessa maneira que se desgastam as montanhas, que a ação erosiva das águas dos rios escava, vales e cânions, e que os ventos esculpem inusitadas formas de relevo, como a imagem, como essa que está aqui na imagem que eu trouxe para vocês. Então, por meio do estudo das marcas nas paisagens, podemos entender melhor a história dos lugares, reconhecendo o que mudou no decorrer do tempo e vislumbrando traços de formas futuras. As paleopaisagens brasileiras. Nas paisagens do Brasil, assim como de toda a superfície do planeta, existem muitas marcas de transformações provocadas por agentes naturais no decorrer do tempo. Algumas apresentam características de períodos geológicos bem distantes entre si. No Nordeste, por exemplo, mais precisamente na região do Sertão, há marcas que comprovam a ocorrência de um ambiente climático radical, diferente do atual. Gigantescas estrias encontradas em rochas demonstram que por volta do final do Paleozoico, em vez das longas estiagens do calor intenso e da vegetação da caatinga, a região era recoberta por extensas geleiras. Tá? E o que são essas estrias? Essa estria, também conhecida como cicatriz, é uma marca causada pelo deslizamento de grandes blocos de gelo sobre as rochas. Ao deslizar, o gelo cava a rocha deixando sulcos, como vocês podem observar aqui na imagem. Segundo pesquisadores, a imensa cobertura de gelo durou provavelmente de 15 a 30 milhões de anos, caracterizando um dos mais longos períodos da glaciação ocorrida no planeta. Aproximadamente na mesma era geológica, temos as falésias do litoral norte do Rio Grande do Sul, compostas de rochas basálticas, marcas do período em que a América do Sul encontrava-se conectada à África, formando o supercontinente de Gondwana, entre 200 a 30 milhões de anos atrás. Então, há também evidências de mudanças mais recentes nas paleopaisagens brasileiras. Ainda na região nordeste, as linhas de arenitos da praia ou recifes refletem a existência durante o Holoceno de um nível relativo do mar mais alto que o atual, indicando que extensas áreas do nosso litoral provavelmente encontravam-se embaixo d'água nessa época geológica. Então, as falésias, gente, são paredões que sofreram a ação das correntes marítimas, que chama de abrasão marinha, a erosão marítima. E ao longo do tempo elas vão formando paredões, vai corroendo, e transformando em paredões. Quem já foi na Praia do Meio, lá tem um exemplo bem prático de falésia, entre a Praia do Meio e a Praia do Araçagi. São aqueles paredões que ficam de frente para o mar. Então, obrigada por este momento, espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer comentário, deixe lá na plataforma, estarei à disposição. Beijos.